noite, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos à nossa noite de harmonia e fé. Então vamos juntos elevar nosso pensamento ao nosso Pai. Agradecemos, Pai, por mais essa noite, por mais esse encontro de almas que nos dá a possibilidade de sentir o seu amor sendo trazido até nós pela espiritualidade maior. Que possamos sentir a presença do nosso compassivo Mestre Jesus, nos auxiliando, nos abençoando, trazendo a sua energia de amor para fortalecer o nosso corpo e o nosso espírito. Que possamos, Pai, sempre agradecer pela oportunidade que a reencarnação nos dá e que a reforma íntima nossa seja um projeto a ser executado todos os dias, porque é através dela que nós vamos fazer a nossa caminhada melhorando em sua direção. Então receba, Pai, nesta prece a exaltação ao seu nome, um louvor, um agradecimento e também o pedido que permaneça no coração de cada um de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Bom, irmãos, a nossa reflexão hoje é irradiação espiritual. Nós estamos fazendo um estudo aqui na terça-feira e, como uma parte desse estudo, nós estamos aperfeiçoando o nosso trabalho aqui na casa, aprendendo um pouco mais para poder realizar o trabalho de Jesus com mais segurança, com mais equilíbrio, com mais certeza do que é isso que nós temos que fazer. Então, através dessa aula de terça-feira, foi uma aula muito importante para nós, que esclareceu vários pontos. Eu quis assim, adaptar um pouco do que foi falado nessa aula para essa reunião nossa de quinta-feira, para que todos nós aprendêssemos a conduzir a nossa irradiação, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, baseado nessa aula de terça-feira. O que é irradiar? Irradiar significa emitir, propagar, espalhar. Então, quem aqui de nós não irradia alguma coisa? Não propaga alguma coisa? Não espalha alguma coisa? Todos nós. Então, vamos pensar. Eu estou irradiando coisas boas? Eu estou irradiando amor, paz, equilíbrio, serenidade? Ou eu estou irradiando raiva, egoísmo, mágoa, dor? O que eu estou irradiando? Então vamos começar nossa reflexão pensando, fazendo uma análise em nós mesmos e pensar que nós estamos irradiando aí de nós para o outro. No processo de irradiação ocorrerá um fluxo de energia que será dirigido a outra pessoa. Então, todas as vezes que nós irradiamos algo de nós, isso também é dirigido a outra pessoa. Seja de modo direto ou seja de modo indireto. A pessoa poderá absorvê-lo ou não de acordo com a lei de afinidade, estar em sintonia com aquilo que nós estamos irradiando, com a lei de merecimento, estar apto em condições de receber aquilo que nós estamos irradiando, ou de condições específicas no momento. Estar conectado pelo pensamento e pelas ações aquilo que a gente está irradiando. Em alguns dos casos, a gente pode não receber nenhum benefício e nenhum malefício das irradiações que são dirigidas por nós para outro ou de outros para nós. Depende muito de como a gente vai estar
reagindo a essa coisa que chega para nós. Por exemplo, se eu irradio para um irmão uma prece aqui dentro da casa, eu mentalizo esse irmão, eu estou mandando para ele uma energia salutar. Para ele receber, ele tem que estar primeiro receptivo. Ele tem que estar aberto a essa energia. Porque se ele não estiver, apenas essa energia vai chegar e não vai encontrar uma maneira de se manifestar positivamente ou negativamente para esse irmão que eu estou irradiando, que eu estou mentalizando. Isso na casa espírita acontece muito. Quando a gente coloca o nome aqui no caderno, a gente está pedindo à espiritualidade que leve energias para essas pessoas necessitadas de auxílio. Essa energia vai chegar para a pessoa se essa pessoa tiver merecimento, se ela estiver em condições, né? Porque, e se ela estiver também no local que a gente mentalizou. Porque às vezes eu ponho o nome aqui, né? Peço para a espiritualidade visitar uma pessoa, levar uma energia de cura para ela, e ela não está naquele lugar. A espiritualidade vai localizar essa pessoa? Vai, mas ela vai ter mais dificuldades. Agora, se ela for direcionada àquele lugar, chegar, a pessoa está preparada, muito mais fácil o trabalho, né? No momento do passe ali, que vocês entram para tomar um passe, é uma irradiação de energia. Então, se vocês estão com o pensamento disperso, está pensando na conta que ficou sem pagar, está pensando na briga que teve, está pensando na dor que está sentindo, e não entrar em sintonia com a energia do passe, vocês vão receber. Mas não totalmente como poderia receber se tivesse com o pensamento voltado em oração naquele momento, né? Orando, auxiliando, abrindo o seu coração para aquela energia que você vai receber, né? E muitas vezes, quando a pessoa está recebendo uma energia, se ela não tiver propensa a isso, ela cria como se fosse uma casca em volta dela que bloqueia todo o potencial que essa energia poderia ser para aquela pessoa. Para uma pessoa receber e se beneficiar pela irradiação, ela deve estar receptiva, favorável ao recebimento de ajuda, vibrando mentalmente para melhor absorver o auxílio espiritual. Tem que acreditar que está recebendo algo de bom naquele momento, que está recebendo principalmente no momento fácil, que está recebendo realmente o auxílio da espiritualidade através do irmão que está direcionando aquele passe. Tem que estar dispostos a melhorar espiritualmente, senão a melhora vai ser passageira. Então, vem aqui no centro, aprende, modifica algumas coisas, né? Sabe, algumas coisas começam a mudar, porque a gente fala, não, eu aprendi lá no centro que eu tenho que pensar melhor, eu tenho que pensar mais positivo, eu tenho que evitar os meus vícios, eu tenho que evitar algumas coisas que me são negativas, mas faz isso só no momento em que isso está muito latente, na lembrança. Passou esse momento, melhorou um pouco as coisas se equilibraram um pouco, já começa a largar tudo para lá, já começa a esquecer o que aprendeu, o que recebeu, e aí volta tudo acontecer novamente, porque se a gente não se esforçar para que essa melhora, para que esse sentimento ele seja uma coisa mais definitiva, vai ser uma coisa passageira só, vai ser só para alguns momentos, só por algum tempo, e depois as coisas vão voltar a ficar negativas ou meio confusas de novo, né? No horário dia da irradiação, o que a gente tem que fazer? Por exemplo, hoje eu pensei que eu vou lá no centro, né? Começa a acontecer um monte de coisa, começa um monte de perturbação, começa até para a gente que trabalha na casa, começam umas coisas a acontecer com a gente, umas provocações, entendeu? Para tirar a gente do equilíbrio. Então a gente precisa entrar em oração. Porque se a gente não entrar em oração,
a gente vai cedendo, a gente vai entrando naquela energia, aquilo vai tomando conta da gente, a gente chega aqui e fala, Regina, hoje eu não quero trabalhar, hoje eu não estou em condições, hoje eu estou uma pilha de nervo, eu não posso nem dar passo. Então, se a gente não tiver uma vigilância, não entrar em oração, não tentar dissimular, mastigar esse sentimento e ficar livre dele, a gente vai fracassar, a gente vai se negar ao trabalho, a gente vai deixar essa força negativa que quer atrapalhar a nossa evolução vencer. Então a gente precisa muito estar vigilante. Estou falando isso no modo dos trabalhadores da casa, mas isso é para nós todos, no nosso dia a dia. Porque a gente não é provocado no dia a dia. Não tem gente que fica cutucando a gente para ver a gente ficar nervoso, para a gente ver a gente ficar triste, para ver a gente ficar desanimado. Às vezes você chega alegre perto de uma pessoa feliz da vida, vai contar uma coisa boa que te aconteceu, que você realizou, ela te joga um jarro de água fria. Ah, é? Nossa, é? Não. Você acha que isso aí é muita coisa? Isso aí não é nada. Para mim aconteceu isso, aquilo, aquilo outro. E você vai, se você entrar nessa energia, você vai afundar, você vai murchar. Então a gente precisa sempre estar em oração, vigilante e não deixar que essa energia arrombe a porta e entre para dentro da gente, porque senão a gente vai fracassar. A gente tem que evitar discussões. Como é difícil evitar discussões quando a gente é provocado, né? Dá vontade de revidar. A nossa imperfeição humana, ela fala assim, não, bateu, levou. Quem de nós aqui, né, num momento muito grave de uma discussão, não tem vontade de revidar na mesma moeda? Todos. Mas isso é o certo? É isso que a gente tem que fazer? Não. Não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer a diferença. Fui provocado, quer brigar? Briga sozinho. Principalmente na nossa casa, com os nossos entes queridos, no nosso trabalho, né? Com algum amigo, com alguma pessoa mais difícil que a gente convive, toda hora está ali, chuchando, uma briguinha. A gente tem que estar sempre pronto para evitar o confronto. Porque muitas vezes é preferível a gente não admitir que tem razão, né, do que para ser feliz, do que querer ter razão e trazer uma infelicidade para a gente e para o outro através de conflito, através de briga, né? Então, evitar desentendimentos e discussões é diferente um pouco, porque as discussões, elas são ferrenhas, elas são ali, bateu, levou e tal. O desentendimento é uma coisa mais suave. É uma coisa que às vezes a pessoa fala uma coisa, você não entendeu direito, você responde ali mais entre dentes, mas você larga para lá, você sai, você não entra naquilo, você não dá tanta atenção. Agora, quando a discussão, você já vai querer bater de frente, você já vai querer mostrar seu ponto de vista. Então, tem umas diferenças aí que a gente precisa aprender a não entrar nisso. Evitar ambientes negativos, né? Quando a gente quer irradiar uma coisa positiva e receber uma coisa positiva, a gente às vezes tem que evitar certos ambientes, né? Por exemplo, se eu for fazer uma oração com uma pessoa que está no desequilíbrio, né? Aí a pessoa colocou o nome dela aqui, para a espiritualidade olhar. Essa pessoa está no bar, essa pessoa está num lugar, num ambiente negativo, claro que a espiritualidade vai lá ver como é que está essa pessoa, ela vai querer ajudar essa pessoa. Mas se ela estiver num ambiente muito conturbado, um ambiente muito negativo, ela vai ter mais dificuldade, ela não vai ter tanto sucesso, porque no bar eu estou vibrando que tipo de energia, estou irradiando que tipo de energia. Estou bebendo, estou fumando, né? Estou conversando coisas às vezes não tão saudáveis, né? Estou falando coisas às vezes de baixo escalão, pensando e analisando coisas de baixo escalão. Então, que sintonia, que radiação, que coisa boa pode ter nisso.
para quem está nessa situação, lá está muito prazeroso, está muito bom, está excelente. Por quê? Porque está vinculado nessa energia, está com esse pensamento, está irradiando isso, então é normal. Mas para quem não está irradiando isso, um bloqueio total de energia neste momento, né? Então isso aí é muito importante também, a gente ter essa consciência, né? Evitar se intoxicar com bebida, fumo, comida, né? A gente, por exemplo, quando a gente vem aqui na quinta-feira, nós trabalhadores da casa, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente alimenta, né? Com o que a gente pensa, com o que a gente está agindo, né? A gente procura ter um dia mais tranquilo, descansar um pouquinho mais. Então a gente tem que se preparar, porque já pensou eu chegar aqui para dar passe, comi quase 1 quilo de carne em casa? Na hora 5 horas da tarde eu saio de casa, então 4h30 deixa eu jantar. Pego uma montanha assim, num prato, cheio de carne, cheio de coisas indigestas, mando para dentro e chego aqui empanturrado. Na hora do passo eu estou lá. Barriga, o estômago está pelejando para digerir aquilo e eu sintonizado no estômago, que ele está incomodando. Então que energia que eu vou irradiar? Uma energia pesada. Então a gente tem que se preparar, isso é importante, né? A gente sabe sim que todos nós que trabalhamos aqui temos nossa vida social. Tem irmãos aqui que gostam de carnaval, tem irmãos aqui que gostam de uma cervejinha, que gostam, mas não quando vai trabalhar na casa, né? Quando vai trabalhar na casa tem que se abster. Os que fumam tem que se abster do cigarro, né? O que gosta da cervejinha, pelo menos 2 dias antes já tem que se abster dessa cerveja para ir tirando essa energia que está lá perto, né? Os companheiros que estão perto, né? Porque nós somos imperfeitos, não é porque a gente trabalha aqui no Centro Espírita que a gente é cheio de virtude, não. A gente tem nossas imperfeições, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu vi fulano do Centro Espírita lá com um copo de cerveja na mão. Faz parte da escolha dele. Importante se no dia que ele está aqui, ele se preparou um pouco antes, ele vinculou o pensamento dele no trabalho, ele trouxe o amor dele aqui dentro do trabalho, né? Na hora que ele for oferecer a energia que ele está oferecendo é do coração, é do trabalho, é do amor, né? Então isso é muito importante. O que é a cura real? Né? Nós estamos todos doentes aqui de alguma coisa, seja do nosso corpo, seja da nossa alma. E a gente procura uma cura real, que a gente às vezes nunca encontra. Então vamos perguntar, o que é a cura real? É a cura do nosso corpo? É a gente ter saúde, a gente estar sempre bem disposto, o corpo funcionando direitinho? A cura real é a cura que está no espírito, pelas imperfeições que carregamos e que atinge o nosso corpo e o nosso espírito. Então, quando o nosso espírito está doente, automaticamente o nosso corpo vai adoecer. Automaticamente vai refletir no nosso corpo físico. E a gente sabe muito bem disso, né? Quando a gente está com pensamento depressivo, quando a gente está ansioso, quando a gente fica muito nervoso, né? A gente não sente processos na alma primeiro e depois manifesta no corpo. Primeiro vem no pensamento, primeiro vem no sentimento, primeiro vem no espiritual, depois aflora com coisas, consequências para o nosso corpo, né? Então, a gente tem que buscar a cura real primeiro para o nosso espírito, porque se o nosso espírito estiver fortalecido, se ele estiver equilibrado, se ele estiver trabalhando na irradiação maior das coisas boas, o nosso corpo ele receberá esse benefício. A gente vai dormir melhor, a gente não vai ter compulsão alimentar por causa da ansiedade, a gente não vai ter aquela coisa de ficar desequilibrado com aqueles pensamentos, né? Totalmente assim, incendiando a nossa cabeça. Porque quando a gente busca esse equilíbrio para o nosso espírito, nosso corpo ele vai irradiar. Você já viu uma pessoa, quando ela está muito carregada de energia negativa, quando ela está muito nervosa, quando ela está transtornada, quando ela está movida a um vício, por exemplo, bebeu demais,
usou uma substância ilícita, está totalmente desequilibrado, já viu o que ela irradia? Como que ela fica até fisicamente transformada? Né? Isso nasce de onde? Da radiação espiritual. Né? Ela usou alguma coisa do corpo físico, mas o que levou ela a usar isso? O espírito que estava ali em desequilíbrio, o espírito que estava ali em processo negativo. Né? Então, o que acontece? Vai acontecer dessa pessoa vibrar, irradiar, e a gente vai notar. Né? Uma pessoa com raiva. Quando a gente olha uma pessoa com raiva, o que a gente vê? Semblante carregado, uma vontade de agredir, uma vontade de machucar alguém, uma vontade negativa de fazer algo muito ruim. Isso ela irradia de dentro para fora e a gente vê, porque vai refletir no corpo físico também. Né? Então, são coisas que a gente precisa começar a aprender, né? A identificar como irradiação espiritual. Vários fatores emocionais contribuem para que isso aconteça. São consequências do nosso egoísmo, do nosso orgulho, dos sentimentos de raiva, de mágoa, de tudo que nos leva ao desequilíbrio. Se o nosso espírito estiver doente, o nosso corpo também estará. A cura se dará de forma definitiva se corrigirmos nossas atuais condições materiais e espirituais. Então a gente só vai se curar quando a gente tiver a consciência que nós estamos irradiando o negativo, que nós estamos precisando de mudar, que nós estamos precisando de acordar para os objetivos da nossa reencarnação, que é a reforma íntima, que é ser um pouquinho melhor a cada dia. Então, vamos ter um pouquinho mais de paciência, vamos ter um pouquinho mais de compaixão, vamos perdoar as pessoas que nos ofendem, que nos maltratam, vamos olhar com bondade as pessoas que às vezes nos querem mal. Vamos fazer aquilo que o Cristo nos ensinou, que é amar o nosso inimigo, né? Perdoar aqueles que nos caluniam, aqueles que nos perseguem, né? Ter compaixão daquele que ainda não entende aquilo que a gente já sabe. Né? Então isso tudo vai fazendo que a gente irradie coisas positivas, principalmente a nosso favor. Amém. A verdadeira cura espiritual é a paz que um espírito, que em espírito souber manter onde, quando, como e com quem estivermos. Então, a verdadeira cura é a gente estar num lugar tumultuado. A gente consegue ficar equilibrado. A gente está como uma pessoa desequilibrada, como uma pessoa que não traz coisas positivas para nós. A gente também vai tentar ficar bem com essa pessoa dentro das nossas possibilidades, porque ninguém quer mais Teresa de Calcutá, mas a gente pode tentar ser um pouquinho, né? A gente pode tentar ser um pouquinho, a gente pode tentar segurar um pouquinho o freio, né? E tudo isso, gente, é coisas que vão auxiliar a gente a irradiar o nosso melhor. Onde nós estivermos, estaremos reproduzindo aquilo que somos de bom e ruim. Então, onde nós estivermos, aqui, na nossa casa, em qualquer lugar que a gente estiver, a gente vai estar reproduzindo o que está dentro de nós. Quando vocês veem a Ivone na rua, se a Ivone estiver andando meio esquisita, com muita pressa, meio com a cara fechada, ela está reproduzindo que ela não está num dia bom. Ela está preocupada, ou que ela está irritada, ou que ela está meio fora de foco. Se vocês verem a Ivone andando tranquila, com um sorriso, equilibrada, falando um oi alegre, opa, hoje a Ivone está num dia ótimo. Ela está reproduzindo o que está dentro dela. E assim somos todos nós. Né? Então, a gente está sempre irradiando. Vamos irradiar coisas boas? Vamos nos sintonizar nas coisas boas que a gente tem dentro da gente? Né? Para a gente poder dar para o outro o que a gente tem de melhor. Em vez da gente dar para o outro as nossas frustrações, as nossas mazelas espirituais, físicas, as coisas que nós carregamos,
que muitas vezes nem precisamos carregar, que é uma mágoa que já podia ser retirada de nós, né? Que é uma tristeza que a gente nem precisa sentir mais, que aquilo já passou, né? Então vamos começar a trabalhar nossas irradiações espirituais. E a nossa luta, gente, para fazer isso, não é nunca com o outro, não é nunca o outro que faz as coisas conosco, não é nunca o outro que é culpado daquilo que a gente está passando, que a gente está sentindo. A maior luta nossa é conosco mesmo. Por quê? O outro pode fazer comigo coisas absurdas, ele pode tentar fazer comigo o seu pior, mas se eu não consentir que ele faça isso, se eu não deixar que isso que ele quer fazer entre no meu espírito, na minha vida, eu vou estar vencendo a mim mesmo, porque eu não deixei esse mal me dominar, eu não deixei essa coisa tomar conta da minha vida, eu não deixei esse momento ruim me fragilizar. Então vamos lutar conosco mesmo para a gente ser melhor a cada dia. Vamos lutar para a gente irradiar o nosso melhor a cada dia, porque é isso que nós estamos fazendo aqui. É por isso que nós habitamos esse planeta. E é com essa mudança, com esse tipo de irradiação que nós vamos transformar esse mundo que a gente vive. Então, nossa reflexão hoje é essa. Espero que a gente possa irradiar sempre esse amor, sempre essa harmonia, sempre essa fé, e que a paz de Cristo esteja em cada coração, que Ele possa abençoar nosso lar, que Ele possa abençoar nossas famílias, que Deus possa estar de encontro a cada um de nós, vendo as nossas necessidades, as nossas fragilidades, mas sobretudo vendo a nossa boa vontade de mudar, o nosso empenho de nos transformar, e que nós possamos contar com este Pai, com esse amor sempre. Vamos agradecer ao finalizar essa noite também a Jesus, nosso mestre, ao Padre Vitor, nosso mentor, e a nossa Mãe Maior, que irradia para nós o amor de mãe, este amor inegável que ela derrama sobre cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja.